Olá, e é o Will aqui, e hoje nós vamos falar sobre Anjos da Noite, filme lançado em 2003 e dirigido pelo Len Wiseman. Mas antes disso, eu peço para você se inscrever, dar um like e apertar ali o botão de sininho para ter mais notificações. E bom, agora vamos ver o que essa noite nos traz. Muito bem, então Anjos da Noite, ele é praticamente todo criado pelo Kevin Gray Volks, pelo menos esse universo. Né? Ele é um ator que faz a mão direita ali, o braço principal do Lucian no filme, ele é um dos lobisomens, né? E ele, além do ator ali que faz o lobisomem, ele também é um dos roteiristas principais aí, ele também faz ele também trabalha no quadrinho do Anjos da Noite, que é um quadrinho que acho que só tem uma edição, alguma coisa assim, ele é bem curto, assim, eu não cheguei a ler, não tive condições de ir atrás, mas ainda assim, ele que trabalha ali nisso. Então, Anjos da Noite, assim, pensando na premissa que ele é, e nos visuais, e na data que ele saiu, pensa que em 2003 ia sair o último Matrix, né, os dois últimos Matrix. Então, na época, né, pelo menos, o Reloaded e o Revolution. Acontece que Anjos da Noite tem uma premissa com uma mulher que usa sobretudo e roupa de roupa ali de látex e tá em tiroteios com poderes. Pois é, então Anjos da Noite, né, Underworld, ele é muito assim para capitalizar um pouco em cima de Matrix. Ele tem toda a estética visual assim de Matrix, né, com outra temática, né, no caso aqui Dark Fantasy ali, vampiros contra lobisomens, né? Falando nisso, né, o enredo é basicamente uma coisa do tipo, essas datas que eu vou falar vão se alterando dependendo de qual filme, assim, tem muito pouca consistência em relação à cronologia desse mundo. Mas basicamente, lá pelo século V, pelo quinto século, né, pelo século V, um cara se tornou imortal, os filhos dele se tornaram um lobisomem, outro vampiro e outro continuou humano. Depois disso, depois que isso aconteceu, anos depois começaram uma guerra entre as duas facções. E aqui estamos na guerra entre as duas facções aqui 1500 anos depois. É basicamente isso que aconteceu, assim resumindo geral. E é sobre isso que é o filme, sobre essa guerra entre as duas facções ali, vampiros contra lobisomens, né? Passando aí para questões de roteiro, eu tenho que dar uns micro spoilers para fazer algum sentido aí o que eu vou falar. A gente vê aqui que tem muito mais nuance nessa guerra entre um e outro do que bonzinhos e malvados. Querendo ou não, ambos, né, os vampiros, ambos a gente se ferra, né? Os vampiros eles sugam nosso sangue, a mordida pode matar a gente 90% das vezes, e os lobisomens é a mesma coisa. Então, basicamente, nenhum deles é bom para os humanos, assim. Mas no contexto em que aparece, os vampiros são tratados, pelo menos a princípio, como um lado mais bonzinho, assim, em que a Kate Beckinsale, né, que é a protagonista, né, que tá ali sendo a Celine, ela acredita, né, que o Victor, que é o vampiro mais poderoso de todos, pelo menos no contexto desse primeiro filme, acredita que ele salvou ela de um ataque de lobisomens e por isso ela é grata para ele há séculos, né, há 6 séculos mais ou menos, algo do tipo. Prosseguindo daí, a gente vê que tem uma nuance entre os dois, a gente vê que não é tão bem assim, vê que os vampiros não são tão legais, né? Mas também nem todo vampiro é super ruim, então fica aí um equilíbrio interessante. No entanto, esse equilíbrio interessante também causa com que, né, casa com o fato da protagonista, à medida que o filme vai avançando, se tornar uma facção própria. Tem os vampiros, lobisomens e a facção Celine. Basicamente é isso que tem nesse universo. A partir daí, né, considerando como as coisas são escritas, ele é bem bagunçadinho, assim, ele tem muito diálogo expositivo. Então tem um momento lá em que um lobisomem ele é capturado pela Celine e ele é trazido para interrogatório, né? Ela vai levar ele ali para ele trazer informações. E ele traz informações que são de senso comum daquele mundo. Todo mundo conhece essas informações, pelo menos a história básica que ele está contando, a história base para ele chegar no assunto. E eles agem como, nossa, isso aí mesmo e tal, né? Tipo, nas expressões faciais dos atores. É meio esquisito, né? Vamos ser sinceros. A gente também tem que passar aqui um pouco, falando um pouco da direção do Len Wiseman, que na época era marido da Kate Beckinsale. Bom, essa direção, ela tem alguns costumes meio chatos, assim. Tem um negócio que eu chamo, pelo menos
Eu não sei se tem um nome pra isso, que eu chamo de andar épico, alguma coisa do tipo, que é quando um personagem ele tá indo, ele tem que estar indo pra um lugar assim, porque tá acontecendo uma coisa muito incrível, o cara vai andando todo, né, sabe aquele andar com pressa? E aí geralmente essa câmera ela tem um ângulo assim que vem mais ou menos daqui, sabe, daqui. Eu tô mostrando como se fosse aparecer ali, né, mas é como se viesse na diagonal de cima pra baixo e eles vão andando assim, sabe? E depois a câmera vai virando e mostrando ele de costas. Isso acontece em vários filmes. E aqui isso acontece toda hora, sei lá por quê. Outro detalhe aí da direção que acontece é que aparecem muitos vampiros assim no fundo. E esses vampiros não têm utilidade nenhuma, eles não aparecem, tipo, eles não têm nenhuma relevância pro filme, só estão ali sempre bebendo sangue com os copos deles, então eles só estão ali pra tá, é só enfeite. Ainda mais, ainda na direção, eu tenho que fazer um comentário que é um spoiler, mas sem esse comentário não vai fazer sentido algumas coisas. Tem uma personagem que é a Amélia, né? É interpretada pela Zita Goroga. Eu não conheço essa atriz. Eu sei que ela é atriz e modelo, mas não tenho nenhum, assim, não acompanho ela para saber mais sobre isso. E ela é uma anciã. Os anciões do universo do Anjos da Noite são os vampiros mais poderosos. Tão poderosos que o próprio personagem ali, o Victor, que é interpretado pelo Bill Nighy, ele consegue matar um lobisomem na mão. Com um soco ele mata um lobisomem. Então, tipo, ele é muito forte. E ela, teoricamente, é uma igual a ele, assim, ela é contemporânea praticamente a ele. E os lobisomens vão invadir lá um negócio lá e matam ela como se ela não fosse nada. Me incomoda isso daí. Você estabelece uma regra que você não segue. E você estabelece a regra muito cedo no filme. Então não é tão. Não é tão. Tipo, não precisava ter isso. Dava pra cortar isso daí. Ou pelo menos mostrar ela lutando mesmo, arrebentando vários lobisomens, e daí morrendo em batalha. E não do jeito que foi feito, né? Outro problema aí, que daí eu vou tocar um pouco no roteiro de volta. Aqui a gente tem a Kate Beckinsale, né, que é a Celine, e o Scott Spillman, eu sempre esqueço o nome desse ator, que interpreta o Michael Corvin. O Michael Corvin é um cara que é descendente humano lá daquele cara que eu comentei, que é a origem dos vampiros e dos lobisomens, e ele tem o gene para se tornar um híbrido dos dois. Os dois, a Kate Beckinsale, né, a Celine e o Michael, eles se apaixonam. Por que as aspas? Porque esse relacionamento eles não é construído em nenhum momento. Eles sempre tem uma coisa meio agressiva entre os dois. Eu não entendo de onde que vem a atração deles. Isso é comum de filmes de ação, mas enche um pouco do saco às vezes. Eu sempre vou comentar quando for num estilo que enche o saco. E aqui enche o saco. Não faz sentido esse amor deles que vem meio que do nada, assim, sem nenhuma troca de falas que insinue isso de uma maneira contundente, né? De uma maneira realmente produtiva. A partir daí, né, então a direção um pouco falha nisso, a direção também falha um pouco na ação. A ação é legal, mas ela é legal mais pelas ideias que ela tem, né, de pular do prédio alto, atirar assim no chão, assim, rodando para abrir um buraco. Então tem umas ideias aí que são interessantes, mas ela falha muito, principalmente na geografia, de você saber o que está indo para o que aonde, e né, sabe, para saber, né, as posições das coisas. E outra coisa é que às vezes até no tempo dessa geografia isso falha. Principalmente nessa cena aí que eu comentei, que é ela atirando assim no chão. Parece que tem até no trailer, né? Ela atirando no chão assim pra cair. Tem uns lobisomens vindo. E toda vez que a câmera corta pra ela atirando e pros lobisomens, vão passar de alguns segundos assim, os lobisomens estão mais pra frente e mais pra trás. Porque o corredor é muito pequeno, então não dá tempo dela fazer o movimento inteiro. Então fica trocando assim a distância deles pra compensar. Passando daí pros atores que a gente tem aqui, né? A Kate Beckinsale manda muito bem, o Bill Nighy ele tá se divertindo horrores sendo um Lorde Vampiro louco e porradeiro. O Scott Spillman, ele é o mais sem graça, assim, do filme. Dá pra ver que quem manda aqui é a Celine, assim, no sentido de protagonista mesmo. Ele não tem relevância nem no segundo filme, que é mais ainda, deveria ter mais dele, mas mesmo assim, ele é totalmente whatever, ninguém gosta tanto, e isso vai gerar comentários pros filmes seguintes. Tem o Kevin Gravells, que ele faz um lobisomem que é o Raze, né? E é muito da hora. Ele é o lobisomem mais da hora. A voz dele também é muito imponente e tal, é muito legal. Mas o melhor personagem disparado, não só desse filme, mas da franquia toda do Anjo da Noite, é interpretado pelo Michael Sheen, é o Lucian, que é o líder dos lobisomens. Ele é o cara com mais nuance, ele tem uma filosofia própria, o passado dele é interessante.
ele age, ele se porta de uma maneira interessante, ao mesmo tempo que ele é raivoso, ele tem uma raiva, mas ele é controlado. Ele é um cara triste e depressivo ao mesmo tempo. Ele tem muitas camadas, ele é o personagem mais interessante aí da franquia de Anjos da Noite. Partindo agora pra trilha sonora, a trilha sonora é beleza, né? Trilha sonora de filme de ação, né? Não tem nada assim que eu me chame muito a atenção. Eu tenho que comentar a fotografia, que é meio azulada, assim, toda fria. Eu gosto. Eu falo isso só de gosto próprio mesmo. Não tô falando que é super funcional pra história e tal. Eu só notei porque eu gosto dessa estética meio gótica, né? Tudo meio azulado, assim, meio sombrio. Eu acho bacana. Agora, bom, então qual fica sendo a nota de Anjo da Noite 1? O meu sentimento com Anjo da Noite 1 é meio conflitante, porque eu gosto desse filme, porque eu gostava muito na época. Olhando pra hoje, né, é um filme meio complicado, assim, de você elogiar muito e tal. Mas também não é um filme terrível, é um filme que é funcional. Então eu vou dar um 6,5 de 10, que eu acho que é uma posição aceitável aí pro mundo dos Anjos da Noite. Não é terrível, assim, quem dizer que esse filme é horrível, não é, né, se alguém for dizer isso, mas também não é brilhante, nem nada assim, ele não é... A única coisa que ele revoluciona um pouco é nessa batalha entre lobisomens e vampiros, que é uma coisa que é comentada há muito tempo dentro da área, assim, de ficção e ficção sombria, que é sempre divertido, mas aqui eles abraçam isso totalmente, então é legal isso daí. Então é isso aí, se tiver gostado do vídeo por algum motivo, razão ou circunstância, por favor dê uma olhada aqui nos links na descrição. E também peço para você apertar ali, caso você esteja com muita paz no coração e amor e tudo mais, apertar ali no link do financiamento coletivo para ajudar aqui no Isocromia. Se gostar de games, ali também tem o link pro canal de games chamado Punch Games. Então é isso aí, valeu!